A Juliana Moraes é professora do Departamento de Artes Corporais da Unicamp, é doutora em artes e bacharel em dança pela Unicamp também, e mestre em dança pelo Conservatório Trinity Laban for Movement and Dance, que é em Londres. Recebeu vários prêmios, e entre eles, né, e bolsas como a APCA, Cultura Inglesa Festival, Fomento à Dança da Cidade de São Paulo, Bolsa da Fundação Vitae e Bolsa para Artista da Unesco, Ashbeck. É assim que fala, né? Ashbeck. Acho que é. E a Ju tem uma trajetória incrível, né? Aí da dança e para performance, coreógrafa, etc, etc. E a gente vai andar por aí. Então, Ju, tua vez de dar um oi para todo mundo e a gente começar. Ah, então tá. Gente, oi. Bem lacônica, né? Oi. Não, é um prazer estar aqui. Estou super feliz. Estou vendo que tem alguns ex-alunos meus da Belas Artes, então morro de saudade dos tempos. Tenho muito orgulho de ter trabalhado lá e muita saudade dos colegas também. A Kátia é uma delas, né? Sim. Ai, também. Bom, então vamos começar. Ju, a gente sabe que quando começa essa coisa da dança, na verdade, né, esse treino do corpo para dança começa muito numa infância lá atrás, né? Bem novinho, né? Quem vai para dança geralmente começa muito novo, aí tem todo um percurso aí, né, de treino de corpo e etc, etc. E aí a minha pergunta, uma delas que eu fiquei pensando aqui, esse início, né, dessa criança que dança, como que foi a Ju, criança, lidar com algo que, assim, criança é aquela coisa, né? Não quer regra, quer pular, quer despenear. É assim, é uma explosão né? De, sei lá, de expressão, né? E aí a dança traz essa coisa do esforço, da disciplina, da rotina, da repetição, né? E de certa maneira submeter o corpo, né, às regras, né, para moldar e tornar esse corpo possível de dançar segundo lá um script daquela determinada dança. Como que foi para a Ju, criança, né, experimentar isso e o quanto que isso também te fez crescer né, no corpo, nessa coisa do corpo, como a tua expressão no corpo de criação? Eu comecei a dançar, eu tinha 6 anos de idade. Foi no interior de São Paulo, numa academia que ainda existe, só que hoje em dia é em Alphaville, aqui em São Paulo, Ah, da querida Beth Oliveira, Leite Oliveira. que legal. Então é a Beth Balé, vocês podem seguir aí no Instagram. Eu pedi para entrar na aula de balé, na aula de dança. Eu tinha duas coleguinhas, a Denise e a Andrea, a gente era super grudadas na época, e elas já faziam, e eu falei, quero entrar, quero entrar. Quando eu entrei, eu ainda lembro da primeira aula. E era uma aula chamava Baby Class, né? Que era uma aula livre. Então, nessa escola, eles não colocavam as crianças para fazer aulas muito rígidas quando elas tinham 6 anos. E isso Sim, começava assim aos 8, 9. Então, no começo eram aulas de desenvolvimento rítmico, expressividade. Eu lembro da camiseta que eu tava, era uma camiseta de sapinho. Eu lembro da professora e eu lembro dos exercícios. Eu era muito cega também, sabe, Kátia? Eu precisei usar um óculos muito forte, eu tinha estrabismo cego, que é o nome da doença. Então eu tinha que usar tampão, né? E na aula de dança eu tirava o óculos, então eu dançava muito cegona, assim, sabe? E era para mim uma libertação. Eu acho, depois quando foi entrando mais na parte disciplinar, assim, eu fiz balé um pouco forçado. Eu gostava de jazz, que era bem livre, né? sim, totalmente diferente. E a dona da academia, a Beth, falou: Olha, eu acho que você leva jeito. Isso eu tinha 8 anos. Ela falou: Eu acho que você leva jeito e eu vou te dar uma bolsa, mas para ganhar a bolsa você tem que fazer balé. Sim, Então, meus pais pagavam uma mensalidade e eu fazia tudo, jazz, fazia balé e tal. E é assim que eu comecei. Então, foi um pouco desse jeito. Mas eu sou muito disciplinada, eu sempre fui. Minha mãe falou isso essa semana. Falou: Ai, você sempre foi muito disciplinada.
Até esse tratamento que eu fiz para vista, de usar o tampão e tal, eu tinha que ser muito disciplinada, senão eu ia perder a vista do olho esquerdo, né? Sim. Eu acho que a dança juntou esses dois lados que eu já tinha. Um desejo, uma pulsão corporal muito forte. Eu subia em árvore, eu subia no teto da casa, eu andava em cima do muro, assim, quase, sabe, andava rápido em cima do muro e ficava enchendo o saco do cachorro que estava na casa do lado. Eu era uma peste. Subia muito alto nas árvores, assim, muito, mangueiras gigantescas. Eu cresci no interior, né? Então eu acho que a dança também deu uma canalizada para isso. Eu andava de bicicleta no bairro inteiro. Eu era muito agitada, muito agitada. Que Então, para mim bonito. nunca foi um problema, assim. Sim. Eu saía da escola, ia para academia, ficava na academia a tarde inteira, depois ainda ia para o clube. Eu sempre fui muito agitada. Sim. Então, a coisa do movimento, né? Já estava lá, vamos dizer assim, o movimento já É, estava lá, de eu uma acho que maneira ou sim. outra. Esporte para mim era difícil porque eu era muito cega, né? Tinha que tirar o óculos, eu não enxergava nada, tomava muita bola na cara. Ah, meu Então, Deus. não dava certo. É, e então eu acho que a dança foi essa solução mesmo. Sim. Bom, então vamos lá, avançando mais um pouquinho. Aí vai, faculdade de dança, né? Você foi para a Unicamp, fez a graduação lá, bacana. E aí, nesse meio percurso, né, você acaba indo para Londres, para o Trinity, né, que chama? Hoje em dia Trinity, chama Trinity, mas na época que eu estudei lá chamava Laban Center. Laban Center, né? E aí tem Uhum. um outro momento de encontro com o movimento, né, que aí, né, não mais tão regrado, né, mas essa coisa de explorar as potencialidades né, do movimento, assim, o que esse meu corpo pode, até onde pode, com diferentes nuances e potencialidades, aí para quem conhece Laban depois aprofunda, né, mas e aí você volta para o Brasil, né, aquela coisa de voltar para o Brasil, e aí o que eu faço com isso? E você conta, né, que você trouxe era um solo performance, não é isso? Já um solo de dança performance. E aí a minha pergunta é essa: que momento que você sacou que era assim, como criadora mesmo, né? Assim, puxa, eu posso unir a dança, essa coisa da expressão, sem ter esse roteiro de, vamos pensar, de uma dança clássica tão dentro do padrão da dança, né? E que momento que foi esse que você falou, peraí, tem um corpo aqui que dança, que também quer contar uma história? Porque, de alguma forma, você conta uma história nos seus espetáculos, assim, não que tenha começo, meio e fim, mas você leva a gente para um determinado lugar, né? Que momento que foi esse, assim, esse retorno para o Brasil e falar, puxa, aqui é possível. Eu sinto que no curso de dança da Unicamp a gente era muito desafiado a fazer isso, mas eu sozinha não conseguia. Então, mas eu fazia muito em grupo. A gente tinha grupos e grupos, assim. Eu dançava para a professora, dancei na companhia da Holly, a gente tinha um grupo de alunos chamado Arranha-Céus, que a gente dançava em tudo quanto é lugar em Campinas. Agora eu cheguei na Inglaterra, no Laban Center, era obrigatório fazer um solo. Então, eu não Exato. tive como trabalhar em grupo, era obrigatório. Aí o primeiro solo que eu fiz, eu juntei um monte de passo da aula de contemporâneo e fiz um negócio bem assim tradicional, né? Uma coreografia com uma sequência assim. E aí na segunda a segunda coreografia que eu fiz, aí eu já senti que eu estava me aventurando um pouco mais. Eu comecei a trabalhar, eu acho que a questão de um corpo que vai entre o figurativo e o abstrato, sabe? Acho que em artes visuais vocês têm isso muito claro Sim, e para a dança isso não é tão claro, né? sim, Então, tradicionalmente, o movimento de dança ele é aquele movimento abstrato, não é um movimento que está querendo, que não é codificado, no sentido assim, não é um gesto, não estou falando oi, não estou sim, falando legal. Então, é um movimento inútil, digamos, né? sim. Mas eu comecei a perceber que alguns movimentos, dependendo de como eu fizesse, eles ganhavam um significado mais narrativo.
E daí eu comecei a trabalhar dentro desse lugar. Aos poucos eu fui desenvolvendo um trabalho muito ligado também à história do meu corpo, no sentido não sim, só do corpo treinado de bailarina, mas também o corpo treinado como uma mulher, né, de um determinado contexto. Então, naquela sim, época, uma menina, né, eu tinha uns 20 e poucos anos. sim, sim, Então, como você falou, eu estudei Laban, e aí é um sistema de análise de movimento que ajudou bastante a observar algumas questões de comportamento, né, de análise de sim, movimentos em termos comportamentais, ou seja, cada cultura organiza o corpo da sua comunidade de maneiras diferentes e cada grupo social tem movimentos específicos, né? Então, se sim, a gente pensar em termos de gênero, idade, classe social, tudo isso vai construindo uma linguagem não só da fala, mas uma linguagem também postural, uma linguagem da ação. Então eu comecei a sim, trabalhar dentro desse lugar, acho que é um pouco por sim. aí. Aí pegando o gancho, né, já vamos derivar para outros lugares, né? É interessante porque assim, quando eu te conheci, a gente estava na Belas Artes, estava terminando o curso de licenciatura. E aí, a gente conversando ali na sala dos professores, né, fiquei mais próxima, eu falei assim, não, peraí, a Juliana tem que entrar no curso de artes visuais. Aí eu fiz todo o movimento, eu falei, Helena Fred, querida coordenadora, é agora ou nunca, a gente vai botar corpo no currículo de artes visuais. E aí teve o convite, você aceitou o desafio, e aí a minha pergunta é essa, né? O que que mudou para você, né? Quais foram os ganhos? O que que mudou para você essa proximidade com as artes visuais? Pensar o corpo dentro da perspectiva das artes visuais, não tanto da dança, assim. Como que isso, né? Isso somou, na verdade, somou para você, porque foi um desafio e você aceitou. Foi um desafio. Eu também preciso dizer que eu atualmente sou casada com o Gustavo Sol, que é ator, mas eu Sim, fui casada com o João Ricardo Bizarro, que é artista visual, né? E sim, quando eu fui para a Inglaterra, ele foi comigo. E ele sim, fez mestrado lá em artes visuais. Então, eu tive essa aproximação muito grande com o universo das artes visuais durante esse meu primeiro relacionamento. sim, Quando eu comecei a trabalhar na Belas Artes dentro do bacharelado em artes visuais, para mim foi muito desafiador, porque é, é, eu entendia que o campo das artes visuais via o corpo por um outro viés, era uma outra perspectiva, né? sim, Então, eu fui aos poucos percebendo que o que a gente chamava de performance no universo das artes cênicas era assim, tudo que saía fora da caixinha, né? Fora do que era tradicional. Então, a sim, gente pode até elencar um monte de elementos tradicionais da dança e do teatro, por exemplo, o palco italiano, a separação entre palco e plateia, a quarta parede, que é o sim, fingimento de que o ator finge que ninguém está assistindo ele e o espectador finge que também não está ali, né? O ilusionismo da iluminação, então a iluminação que cria aquela sensação toda de um lugar especial, um universo mágico, a sim, convergência de tempo e de horário, ou seja, todo mundo tem que se encontrar para assistir aquela peça teatral num determinado dia, num determinado local. sim, Então, quando no universo das artes cênicas essas regras são quebradas, vamos imaginar uma peça na qual não tem personagem, o ator entra em cena e ele fala sobre ele mesmo. Ou sim, então, é, né, nesse sentido, que não tem quarta parede, ou então ele resolve que não vai fazer no palco italiano, não tem iluminação. Essas quebras que foram acontecendo no universo das artes cênicas, estou misturando agora dança e teatro, sim, porque são similares nesse sentido. Claro que a dança foca mais no movimento, o teatro foca mais na palavra, na narrativa, no personagem. Ao longo de todo o século XX, isso foi sendo desconstruído, e essa é a narrativa que se fala no universo das artes cênicas para um corpo performático, né? Então, você sim, vai ler os livros do Renato Cohen, que é o nosso
grande sim, nome, assim, né, do pensamento sobre a performance nos anos 80, 90, ele fala um pouco isso. No universo das artes visuais é completamente diferente, porque não está quebrando a pintura, não está quebrando as regras da pintura, nem quebrando as regras da escultura. É uma linguagem a mais, sim, né? Então é como se fosse uma mídia dentro do guarda-chuva do artista visual. Então as artes visuais para mim são muito mais generalistas, até os cursos de artes visuais. Eles são sim, muito mais generalistas do que os cursos, por exemplo, de dança ou de artes cênicas, né? sim, Então, eu tinha que lidar com esse lugar. Qual é o lugar do corpo para o artista visual? Mas, ao mesmo tempo, todo mundo que tem um corpo, todo mundo tem uma história. Todo mundo carrega uma cultura comportamental, carrega uma cultura, uma, é, uma maneira de se expressar, de as suas travas físicas. E sim, aí fui estudar, né, os grandes nomes das artes visuais, principalmente Lygia Clark, que eu acho que é um absoluto, um gênio absoluto, né? sim, sim. Então eu fui trabalhando, foi um grande aprendizado para mim. Esses anos todos que eu fiquei na Belas Artes foi um grande laboratório de como trabalhar com os corpos dos alunos que não eram corpos treinados, que não estavam lá para serem treinados no sentido da dança, e Sim. então eram mais no sentido da exploração e coisas maravilhosas saíram, né? Incríveis, né? Maravilhosas. Muitas coisas incríveis, né? E eu acho que também tem uma coisa interessante, sabe, Ju, que nesse teu processo, né, de crescimento, né, o desafio vem ali no crescimento, né, também, né, te faz crescer, os desafios te fazem crescer. E você, o quê? Ok, estou aqui, vou flertar aqui com essa, né, dentro desse guarda-chuva, né, e o que que eu trago, e aí você foi muito generosa, né? E aí tem algumas coisas que você foi trazendo dentro do teu processo de criação, né, que eu ia percebendo, você trazia, você compartilhava, falava, né? E uma das coisas que eu achei muito bacana, que a gente usa muito, foi essa percepção que você trouxe, e você fala das texturas e frequências. Hum. E foi algo que você percebeu dentro do teu processo de criação, nesse flerte, né, com as artes visuais, a partir da escultura. Isso foi tão incrível, assim, né? Esse teu clique, né? Ok, estou vendo aqui uma escultura. Deu vontade de dançar diante da escultura. Eu não lembro de quem que era a escultura. Eu, Que você, é, eu, eu lembro, eu sei do que você está falando. Daqui a pouco eu lembro o nome da artista. e aí você falou, nossa, não, mas aí tem uma sensação, tem uma coisa que acontece no corpo ali, É numa White textura, Reed, não é? frequência. Da Rachel White Reed. Eu acho isso. Acho que é. E é muito bacana, porque assim, é tão difícil a gente criar os vocabulários com a especificidade daquilo que a gente quer falar, né? E aí você traz essa percepção da textura, frequência, né? Diante de um movimento, diante de uma ação. E um outro lugar também que você visitou, que foi bacana nas suas pesquisas, essa percepção das sensório-memórias, que é esse lugar que você fala, o corpo tem uma história, o corpo tem uma narrativa, aquilo fica lá impregnado. E aquilo pode ser fonte de processo criador. Né? E, de certa maneira, né, isso vem do seu processo. E aí eu queria que você trouxesse, porque assim, tem sempre algo biográfico nos seus projetos de solo, né? Então, eu queria um pouco que você compartilhasse com a gente, ou né, não sei, dos que você trouxe como imagem, e contar um pouquinho como que foi esse processo. Olha, esse trabalho é bem antigo. Sobre a Rachel White Reed, fiz em 2005. Fui eu e a Alexandre Itacarambi para um Cultura Inglesa Festival. Então, olha lá, daqui a pouco faz 20 anos, né? E eu tinha ido numa exposição dela aqui no MAN, e ela faz o negativo dos objetos, né? Ela chegava, na época esse era o trabalho dela. Ela chegava a fazer o negativo de uma casa inteira. Sim, E eu estava me separando nessa época, e a Alexandra tinha acabado de ficar viúva, e muito traumático. E a sensação que a gente conversava era de um corpo pela metade, um corpo que estava faltando pedaço. E hoje em dia a neurociência já veio explicar isso, né? Que o afeto, quando você convive com um outro corpo, com uma outra pessoa e desenvolve afeto por aquela pessoa,
Quando aquilo é arrancado, o sofrimento não, ele é real, né? sim, Então, não é um sofrimento só psíquico no sentido de, você está sofrendo aí, mas é só emocional. Não, sim, é algo que realmente é um sofrimento. Então, o trabalho dessa escultora serviu como metáfora, né? E aí eu e a Alexandra, a gente ficava no estúdio, às vezes encaixando o corpo uma na outra, às vezes fazendo, a gente fazia muito assim de se encaixar uma na outra. E aí também a gente trabalhava ou na extrema aceleração ou na apatia, porque sim. eram as duas Extremos. frequências Sim, as duas do frequências. desespero, né? Sim, Dessa falta, no caso dela, ainda muito aguda, né? Mais do que a minha. sim. Aí depois o Sensory Memories foi em grupo. Foi com a Companhia Perdida, que eu dirigi durante alguns anos. E aí foi um trabalho coletivo em cima do trabalho da Lígia Clark. E quem tinha feito um trabalho levando a Lígia Clark para dança era a Ana Terra, que hoje em dia Ana é minha Terra. colega da Unicamp, É, né? sim, Pois é. Na época, eu não sei se ela já estava na Unicamp, acho que não, acho que ela estava na Embi Morumbi dando aula, um curso de dança. E ela trabalhava colocando os objetos parecidos com os que a Lígia Clark criava, os objetos relacionais, no corpo dos bailarinos, um bailarino deitado e um outro aplicava. E aquilo, depois a gente tinha que se mover de acordo com a sensação. Aquilo criava uma catarse, a gente fez um workshop com ela, a gente estava mais ou menos uns 10 bailarinos, a gente chegou em lugares assim muito loucos e ela tirava a gente. sim, Porque tem um lugar psíquico aí que você pode claro. entrar, né, descobrir, lembrar de coisas que você não está preparado. Então ela Sim, tirava, tirava, tirava. Aí quando terminou o workshop, a gente olhou um para a cara, eram só mulheres, a gente olhou uma para a cara da outra e falou assim: ah, não, agora a gente vai até o fim. A gente vai e não vai sair mais. Ninguém vai tirar a gente da loucura. A gente ficou um ano ou dois fazendo esses trabalhos. sim, Era muito catártico. E a gente fez uns trabalhos bem bonitos, assim, uns solos porque não dava para criar em grupo. Não é o tipo de sim. corpo que você cria em uníssono. Tinha dia que a bailarina fazia o solo dela em 26 minutos no ensaio. Ah, No dia seguinte ela fazia em 16. E ela certo. não percebia, né? É, Então a como gente se teve que desenvolver desintegrou. estratégias temporais, assim, era a luz. Quando a luz acender, você saca que você está numa pira muito louca. Já deu, Já deu, deu, já muda de cena, vaza. sai. Mas depois desse trabalho, a companhia também acabou. Eu acho Sim, que criou um negócio, as pessoas queriam continuar trabalhando com isso, eu queria dar uma outra direção. sim, E aí, sei lá, eu às vezes olhando para trás, eu acho que foi muito muito pesado emocionalmente para todo mundo, assim. Acho que a gente implodiu, sabe? sim. É, mas aí são as coisas de grupo, né? Grupos existem enquanto eles fazem sentido. Na hora É, que acaba o sentido, tchau, não tem que ficar com raiva, não, não, repere, dá chilique. Acabou o sentido do grupo. É verdade, mas as pessoas ficam tão agarradas, acham que as coisas são eternas, né? Não, acabou o sentido do grupo, bora para outra, né? E aí, pegar um pouco assim, né? É interessante, o Ju, estava olhando aqui os teus trabalhos, da onde que partem os processos criativos, né? Então, por exemplo, em Três Tempos e num Quarto Sem Memórias, eu adoro o título, adoro os seus títulos. Então, uhum, né, Três Tempos e um Quarto sem lembranças, né, sem memória, você parte dos vídeos, né, e revistas pornô e revista de moda, né, um lugar, você fala, nossa, onde é que a Juliana foi? Para construir o teu vocabulário, né? É, esse da companhia teve vários que você foi buscar uma fotógrafa, né, a Francesca, né, uhum, Woodham. Então, dispara a partir da imagem parada o que veio, né? Depois, a situação de isolamento, né, que aí depois eu vou mostrar aqui as imagens, né, do anteparo do vidro, que é belíssimo,
né? E aí o desmonte, né? Que eu acho que é o único momento que você realmente pega algo que tem alguma conexão com a dança, que é o do Diário do Nijinsky. E nem era a dança do Nijinsky, era o Diário do Uhum. Nijinsky, né? Então, é assim, são estratégias que você vai ali, vamos pensar assim, manobras, né? Ou estratégia para alimentar o teu processo de criação, que não necessariamente vem de um corpo que está em movimento. E é muito interessante isso, sabe? Você sai aqui do, né? Eu posso botar uma imagem aqui, sei lá, do desmonte, por exemplo. Deixa eu abrir aqui, aí você vai falando. Deixa eu pegar aqui um pedaço dele. Pode ir falando, eu vou virar a câmera. Ah, tá. Passei som, porque tem negócio de direitos autorais, e aí eu não quero confusão, senão o Instagram derruba depois. É verdade, é uma loucura isso. Eu sei, eu fiz aquele trabalho com os vídeos projetados aqui durante a pandemia e o Instagram vive derrubando. É, então. Esse trabalho Desmonte, ele tem um trabalho muito forte com o rosto, né? Então, eu escuto no fone de ouvido a narrativa do Nijinsky nos diários, alguns poemas que ele inventou nessa época, que não faziam nenhum sentido, porque esse diário ele escreveu ao longo do processo de Sim, enlouquecimento dele, né? Foram, se eu não me engano, 6 semanas. Então é um registro não só interessante para o universo da dança, mas também para os psiquiatras, né? Para os psicanalistas e para os psicólogos, porque é um registro muito claro, assim, do processo de esfacelamento da linguagem, né? sim. Então eu vou lendo e eu tenho um fone, que a plateia até percebe, porque eu ponho o fone na frente da plateia, tem o cabinho aí, e eu tenho que me mover de acordo com a fala. Então eu sigo uma regra, e a regra, o disparador é que eu tenho que fazer um movimento, é bem literal, mova-se de acordo com o que você escuta. E a Sim, fala ela é tão rápida que o que dá para mover muito rápido no corpo é o rosto e as mãos, né? Então, os movimentos que eu acabei descobrindo para conseguir seguir o disparador são esses movimentos do rosto. E aí, todo o resto do trabalho vai seguindo essa movimentação. sim. Então, tem. Foi muito bonito esse espetáculo, sabe? Eu assisti. Nem sei se dá para chamar de espetáculo, né? É engraçado chamar de espetáculo, né? Porque a gente junta espetáculo com entretenimento, né? E não era um espetáculo, né? Era uma, sei lá o que foi aquilo, mas foi um negócio tão bonito, sabe? Assim, me pegou de um jeito tão. E era interessante exatamente isso, né? A gente ia percebendo o teu corpo desmontando Uhum, e, né, os movimentos, né? E aí, Ju, eu percebo assim que esse foi um trabalho seu de super virada, assim, sabe? A Ju vinha fazendo várias coisas e aí chegou nesse lugar que falou assim, cara, tudo agora vai desmontar, tudo agora tudo é dança, né? A minha careta é dança. Acho assim, a dança chegou na cara também, sabe? Aquela coisa, não é aquela cara neutra que geralmente se faz quando dança. Então, assim, a gente percebia tudo, todos os miligramas, né? E o que vem para a gente é a densidade, né? Então, para quem estava assistindo, né? Eu vi no Sesc, acho que foi Belenzinho, uhum. acho que foi Foi do bem na Belenzinho. estreia. Então, e aí aquele momento que entra a música, né? E eu não vou botar a música aqui, que é a única hora que você compartilha o áudio com a gente, aí pronto, choradeira total, né? Porque é um negócio tão forte. Porque aí você, o que que você faz? Se desmonta a gente. Foi tão legal, porque assim, aí na hora que entrou o áudio, né, esqueci agora, é uma ópera, né? Aí o desmonte vem para a gente, porque aí junta, né, a atenção toda que você foi construindo ali no seu corpo e a gente vendo, e aí na hora que entra o som, e o som tem essa capacidade, né, física mesmo, né, de vibrar, vibrátil, né, vibra nas moléculas. Então a gente estava ali naquele silêncio só ali, e aí de repente você vira.
e nos coloca assim, como eu vou pensar, capturados, né? Ali por todo sentimento. Então, eu achei uma manobra muito bacana, assim, né? Dessa inversão que você faz, e aí você traga todo mundo naquela dor, né? Então, amplia de um jeito que não era mais só a sua dor, né? Era a dor de todos ali. Aí cada um conecta com a sua dor, né? E, ao mesmo tempo, uma catarse, né? De você poder ali naquele momento, compartilhar a sua dor e a dor de todos, né? E seja ela qual for, num silêncio total, absoluto, né? Porque não tem ali quase uma palavra, né? E aí tem um momento muito bonito também, que aí, vou até virar aqui para a gente ver um pouquinho, que é quando você fica nesse dilema, Ah, fazendo balé. porque não só o balé, mas assim, o que isso te exige de controle do corpo quando todo o emocional está se desmontando, né? E ao mesmo tempo essa hiperventilação, né? Então, assim, são vocabulários que você foi desenvolvendo, né, ali na montagem dessa apresentação, né, não vou chamar de espetáculo, né, que muito forte, né, e muito característico seu, Ju, sabe? Assim, a gente já começa a perceber ali uma junção de um monte de coisas que você vinha vindo, de certa maneira, ali, organizando e fazendo, sabe? Tem o dedo do Gustavo, o dedo, a mão inteira, né? Do Total, a Gustavo. gente sabe disso. É, A gente o, sabe disso total, né? Total. a gente tinha tentado, a gente trabalhou junto antes, mas aí, como todo mundo sabe, em 2013, e eu começo do desmonte contando isso para a plateia. Eu entro em cena e converso, explico, né? O Sim, Gustavo teve um câncer muito violento num dos olhos. A gente não sabia se ele ia ou não conseguir se tratar, né? Então, o médico falou que ele falou que se espalhasse, o Gustavo viveria 2 anos. sim, Então, era aquele pânico, né, de pegar um câncer a tempo, e pegou a tempo, era local, fez a cirurgia, fez radiação, mas ninguém nunca sabia dizer, né, sim, se iria voltar ou não. Então, foram anos e anos e anos, ainda hoje ele faz, agora uma vez por ano, mas no começo era a cada 4 meses que ele fazia tomografia, fazia ressonância e tal. sim. Então, eu tinha um estúdio alugado, já tinha pago pelo estúdio, a companhia tinha acabado, então tinha 2 meses para usar e eu falei, quer saber, eu vou. Eu ia para o estúdio e ficava lá fazendo nada, assim, fazendo. E eu tinha usado esse recurso de botar o fone com a palavra com a companhia ainda, tentando quebrar algumas chaves corporais de algumas bailarinas que eu sentia que estavam um pouco enrijecidas. Sim. E no final não deu nada certo para ninguém, mas deu ótimo para mim. E eu adorei essa estratégia. Elas não gostaram, não funcionou. E aí eu comecei a brincar com isso. Lembrei do diário do Nijinsky, que eu tinha comprado zilhões de anos antes, ainda na Inglaterra, ele está em inglês, meu diário. Fui fazendo essas brincadeiras e um dia mostrei para o Gustavo o ensaio. Aí ele começou a pirar também, trouxe a ideia Legal. da aula de balé fazendo a hiperventilação. Sim, E esse exercício que eu faço na frente do público é horroroso. É sim, é horroroso. dificílimo. É horroroso, é dificílimo, eu começo a errar. Então, assim, a última coisa que o bailarino quer é errar e que cai, é tudo que eu começo a fazer. E assim, aí no final eu choro porque eu criei uma tensão no meu corpo tão grande durante os minutos anteriores que a minha vontade é me arrebentar de chorar. Mas aí Sim, a direção do Gustavo falava, não pode, porque você tem que segurar, porque sim, senão vai ficar piegas, vai ficar feio. Às vezes quando eu deixava o negócio ir, ele falava, hoje não foi bom, hoje foi brega, hoje foi piegas, então tinha um lugar assim para sustentar essa tensão.
Esse solo é muito difícil. Daqui a pouco faz 10 anos, eu acho que eu nunca mais vou dançar, juro. Ele é, Não, sim, tem trabalhos que a gente não quer voltar não, nunca esse eu mais, não quero né? voltar nunca mais, da cãibra, sabe? Da cãibra no corpo inteiro depois. E aí eu terminava de dançar 40 minutos, vinha pra casa e eu tinha que dançar no dia seguinte, sabe? Assim, gente, teve uma vez que eu fiz 8 apresentações, eu fiz quinta, sexta, sábado, domingo, dormi, descansei segunda e terça dando aula, né? Quer dizer, descansei mais ou menos. Aí na quarta eu já estava ensaiando, fazendo marcação de luz de novo para dançar quinta, sexta, sábado, domingo da semana seguinte. Fiquei tão destruída, mas tão destruída, mas tão destruída, acho que eu também já estava um pouco mais velha, assim, e também considerando que eu não dava conta mais. Sim. É interessante, né, trazer isso, né, porque é diferente de, né, ok, um espetáculo, já que eu estou falando de espetáculo e não é espetáculo, né, assim, dependendo de isso que você traz, né, em alguns, tem uma densidade, vamos pensar assim, vamos voltar lá, na sensório-memória, nas texturas e frequências que você experimenta, né, que não é algo assim para ser espetacularizado, né? É vamos pensar assim, é naquele lugar que a Leonora fala de um corpo em experiência. Então é aquilo numa densidade doida, né? Do corpo em experiência que você provoca no outro. Então assim, não tem como ter, como é que fala, uma turnê disso, né? É inviável. Ele não É está nesse inviável. lugar, não está nesse lugar, né? E aí eu lembrei de um outro que é o Elas, e você traz esse universo, você falou assim, olha, eu sempre visito, eu tenho como disparador, né, esse corpo de mulher, né? E aí, assim, né, a gente está envelhecente, né? Descobri que a gente está envelhecente, sabia? Tem essa categoria. Né? Então, a gente vai começar a criar espetáculos para os corpos envelhecentes. Tipo assim, qual o movimento que vai dar dessa vez? E agora, né? E aí, mas, anyway, aí tem uma coisa interessante, né, que você trouxe no Eu Elas, né, e não só no Eu Elas, mas nesse do Dança para Afastar a Peste, do outro lado da peste, que é assim, cara, o recurso mínimo, porque essa é uma reclamação que as pessoas têm, é porque eu quero fazer, mas eu não tenho recurso, eu não tenho isso, não tenho aquilo, e assim, gente, Eu Elas é uma cadeira, e a Ju senta nessa cadeira, e leva a gente, né, a experimentar várias outras coisas. Então, eu vou mostrar a imagem, tá bom? E aí você comenta de onde que saiu isso, né, a partir dessa... Você visitou também de novo revistas, né, ou modos de sentar que são esperados de uma donzela. Eu tinha, Modos de quando eu fiz sentar. o Três Tempos lá no Quarto Sem Lembrança, que foi em 2000 e... Ai, meu Deus, agora eu não lembro das datas. Eu acho que o Três Tempos é de 2005 também. Ele tinha uma cena inicial que durava 5 minutos, que eu inicialmente fazia numa escadaria. E, Lembro é, disso. e esse e tal, e eu mexia já os pés, quer dizer, as três texturas, que é isso que eu chamo, né? Esse corpo dividido em três já tinha. Mas eu demorava tanto tempo para conseguir, eu demorei meses e meses e meses para conseguir fazer os 5 minutos. Aí o solo ia para outros lugares. Eu dancei tanto esse solo, eu dancei ele até 2012 eu ainda estava dançando. Então foram 7 anos com temporada. Eu dei muita sorte, assim, né, na minha trajetória. Eu dancei muito aqui em São Paulo. E aí foi ficando cada vez mais fácil fazer essa primeira cena. Aí eu lembro que o povo falava, nossa, você devia fazer um solo só com essa cena, que era isso da cabeça. Eu falava, esse povo é louco, não tem como, né? E aí eu recebi um convite da Maria Momenson para Sim. fazer um solo, uma performance, alguma coisa para exposição sobre o Laban no MAC USP. Então essa Sim, eu lembro filmagem isso mesmo. Foi no MAC, eu vi no foi MAC. no MAC. Essa filmagem é do MAC. Ficou muito bom. E aí eu falei, bom, então vou tentar fazer agora, porque a pergunta dela, da Maria, foi em que momento o seu treinamento de Laban
ficou aparente no seu trabalho coreográfico. E aí eu pensei que tinha sido nesse trabalho, e especialmente na cena, né? Que eu tinha dividido o corpo em 3 cinesferas, né? Aí eu comecei a ensaiar com uma cadeira no meu, era um outro apartamento ainda, eu testei várias coisas, eu testei arrastar a cadeira, eu testei levantar da cadeira, eu testei para trás, nada funcionava. Eu filmava, olhava, aí eu comecei a usar a câmera como direção. Então eu filmava, olhava e falava, não, não funciona, não funciona, não funciona. Então, e aí teve um dia no ensaio que eu fiz 20 minutos essa cena da cabeça. E aí eu comecei a olhar também e falei, gente, isso não sustenta, fica chato, porque o espectador, a gente como espectador tem um tempo, a gente se acostuma com aquilo que a gente está vendo, aí a gente precisa de uma novidade, tem o tempo da mudança no universo Sim. coreográfico, né? Aí eu falei, quer saber, eu acho que eu vou tentar fazer a coisa mais básica possível, fazer acumulação. Então eu fiz acumulação, primeiro pé, depois pé mais mão, depois pé mais mão mais cabeça. E nesse solo eu também trabalho com fone, só que não é, a plateia não percebe, ele está escondido. E eu escuto a música inteirinha, sem a plateia escutar. Aí Que é depois, no fone de novo. isso, eu escuto no fone. E aí eu tenho o impulso da música para me ajudar a fazer a cena com a cabeça. E depois que eu termino, aí a música entra nas caixas. Então também tem esse recurso de colagem, né? Digamos, como se a peça dobrasse no meio temporalmente, assim. Essa peça, inclusive, tem até uma partitura. E aí a Olha que partitura, sim, a partitura inteirinha minutada. Então, a trilha que escuta nas caixas é minutada em referência à trilha que eu escuto nos fones. Esse trabalho é mais fácil, eu consigo fazer esse trabalho hoje em dia. Não é que nem um desmonte que eu digo nunca mais. eu vou colocar um outro aqui, ó. Peraí, deixa eu virar. Esse aqui, paisagem, tá, gente? E aí aqui foram várias, né? Vários. Esse eu comecei a fazer na pandemia. Então, quando entrei na Unicamp, quando a gente entra lá, a gente tem que escrever um projeto para a FAPESP. E não importa se ganha ou não, o que tem é que escrever. E aí eu ganhei e comprei alguns equipamentos que ficaram para a Unicamp, né? São da Unicamp. Mas assim que eu ganhei, a Unicamp fechou por causa da 40 pandemia, quarentena, não tinha. E o dólar começou a subir. Eu falei assim, gente, se eu não comprar esses equipamentos, eu não nunca vou mais. conseguir comprar nunca mais. Imagina, a câmera que eu comprei hoje em dia custa o dobro, não daria para ter comprar. Então eu Nossa, resolvi comprar, não tinha como levar para a Unicamp, estava tudo fechado. Então eu falei, vou ficar com esse equipamento aqui na minha casa até eu poder levar para a Unicamp. Hoje em dia eles estão lá. E um dia o Gustavo eu comecei a assistir um trabalho que eu estava desenvolvendo na época, que eu nunca consegui estrear, chama Fetos, eu amo de paixão, com 2 bailarinos maravilhosos, Gabriel Tolgiese e a Thalita Florencio, que aparecem em vários vídeos do Dança para Afastar a Peste. E aí o Gustavo virou o projetor para esse prédio vizinho nosso. Eu acho que ele queria projetar um fora Bolsonaro, sabe? Ele queria ver se chegava. Chegou e quem estava dançando era a Thalita, num ai, que legal. solo lindo. Então, o primeiro vídeo do Dança para Afastar a Peste que eu publiquei, porque aí eu catei o celular e falei, gente, isso está muito lindo. Catei o celular e filmei. E Aí eu jogou e joguei no viralizou. Instagram, viralizou. Olha que legal. Aí Eu estou eu, escolhendo aqui, tá? não, aí o Foi o que você tá segundo, falando. Foi o que você eu tá acho que o falando. segundo foi um da minha sobrinha. Tinha 5 aninhos na época, claro, hoje a gente tá com 8. Ela tinha 5 aninhos, eu falei, claro, você não quer mandar um vídeo que você tá dançando e eu projeto? Ela ficou tão Adorei, feliz. adorei, Aí a adorei. mãe dela, minha irmã, a Márcia, gravou.
Aí eu Ah, você que editei, também é a artista, né? Márcia, que Então, por também é sua vez, tá? artista. Não, bora, vambora, né? E assim, muito fofa. A Clara, um dia, aí quando eu filmei, projetei, ela falou: Você cortou aquela parte que eu caí? E Muito bom, aí eu muito fui bom. fazendo. Eu falei: Eu vou fazer até acabar a pandemia. Nunca imaginei que fosse durar 2 anos. Nunca. Eu fiz 42 vídeos. E eu tive que parar por exaustão, porque não dava mais. Porque eu parei um ano depois. Então, durante um ano, e o que foi legal é que era também um motivo para eu entrar em contato com os meus amigos, para eles me mandarem os vídeos. Então, Mandem vídeos, né? tem Mandem vídeo do vídeos. Jun, que é meu amigo japonês, que estudou comigo lá no Laban Center. Tem vídeo da Andrea Herda, que é minha amiga suíça, que também estudou comigo na Inglaterra. Tem vídeo da Fernanda Lippe, que também estudou comigo na Inglaterra. Aí tem vídeo da Dani Moraes, que é uma bailarina maravilhosa. Tem vídeo da Flávia Pinheiro. Então, eu recebi um vídeo de uma ex-aluna nossa, que hoje em dia dança tango em Nápoles, sabe? Ela e o Nossa, marido, uma coisa que ótimo. maravilhosa. Projetei também. Então, aí começou minha prima que dança tango, também projetei. Aí tinha um monte de gente que mandava coisa que eu falava, gente, não dá para projetar, porque eu tinha que fazer uma curadoria, não tinha a ver com o que eu estava, porque afinal Sim, de contas tinha que ser, né, tinha que ter a ver comigo. Então, sim, sim. eu editei alguns desses vídeos, tal. Mas foi muito bonito esse projeto, assim. Foi um projeto que os meus vizinhos aplaudiam, você acredita? Que ótimo. Os vizinhos, aí eles mandavam WhatsApp e todo mundo na maior tensão aqui no prédio. Eu tenho uma vizinha que estava na linha de frente, né, enfermeira, e Primeira. aí pegou Covid bem antes da vacina, passou para o marido ficou 3 semanas na UTI, morre, não morre. A gente, assim, o coração na mão, porque imagina se o marido dela morre, ela tendo passado para ele. Aí voltaram os dois e todo mundo, sabe? Fez bandeirinha, o prédio inteiro se organizou, levava comida. Legal, que legal. Então, agora o prédio da frente nunca soube que eu projetei nada, eles nunca, O crime foi perfeito. O eles crime nunca foi ficaram sabendo. perfeito. Ai, Ju, olha só, tem umas perguntas que eu faço para todo mundo no finalzinho. Tá. Uma delas é o seguinte: quem você convidaria? Aí, pode ser artista que está vivo, artista que está morto, de 10 anos, de 100 anos atrás, tanto faz. Você convidaria para sentar e tomar um café e falar de processo criativo, assim, que nem a gente está falando aqui. Quem é o artista para eu Vixe. gostaria muito de conversar com essa pessoa sobre processo criativo, se eu tivesse a oportunidade. Pode estar vivo, pode ser de outras áreas, não importa. Quem que você convidaria para um diálogo criativo sistêmico? Nossa, complicado, hein? Pode ser duas pessoas, aí já virou festa. Ah, você já virou festa total. Ah, eu acho que eu convidaria. Eu sei que é batido, tá? Mas eu convidaria a Pina Mas Bausch. quem você gostaria? Quem? Quem que é? A Pina Bausch é o concurso pra mim. Ah, eu vou junto! Assim, A fo- Pina é. não, o que ela fez com a dança é algo inacreditável. Eu acho que eu chamo de APDP, antes da Pina, depois da Pina, sabe? Adorei. Eu acho muito. E assim, era uma pessoa. Eu vi uma palestra dela aqui no Instituto Goethe e todo mundo diz que ela era um doce de pessoa. Sim, Então eu fico sim, imaginando também que seria gostoso ficar sim. conversando com ela, sabe? Porque tem uns outros nomes, sei lá, que dizem que, né, que eram pessoas terríveis, assim. É. Eu assisti um ensaio dela quando ela veio para o Brasil. Aí foi um ensaio aberto.
E a Helena Katz levou o pessoal da pesquisa lá do grupo, né, lá que tinha na PUC, né, eu acho que ainda existe o grupo, né, e a gente foi assistir o ensaio, só tinha que levar 1 quilo de alimento, era assim. E aí a gente foi acompanhando o ensaio, né, uma querida, assim, falando, né, porque aí no dia seguinte era a estreia, então foi meio fechado, assim, só para o pessoal da dança, né, e foi maravilhoso, assim, né, É. até vê-la dirigindo, né, os bailarinos, e um clima muito gostoso, assim, de ensaio, sabe? É uma memória bem bonita, assim, que eu trago da Pina. Acho que a Bom, outra mas... pessoa é a bruxona, a Lígia Clark. Eu levaria Ah, a bruxona. nossa, total. Duas Até hoje estou mulheres, tentando entender, até hoje estou tentando acompanhar a Lígia Clark, né? duas bruxonas. Eu levaria essas Duas duas bruxonas. bruxonas. E aí a gente ia de bruxinha, pronto. É. A gente ia de bruxinha e de bruxona. Deve ser ótimo, né? Mulher, quando trava o processo criativo, o que que você faz? Como é que você Eu alimenta o paro. seu processo criativo? Ah, hoje em dia não tem companhia, não tem mais nada, eu paro. Eu Adorei, paro, eu vou adorei. fazer outra Recolho, coisa. recolho, É, vou fazer porque roupa. vou fazer roupa, Ju tá vou virando fazer estilista, né, bolo. Ju? Ju tá virando Tô, estilista. tô fazendo pós-graduação em modelagem, a coisa mais maravilhosa do universo, assim. Eu sempre fui fã de trabalhar, eu sempre gostei de trabalhar com aspectos plásticos, minhas peças são muito plásticas. Então eu paro, vou fazer outra coisa e eu sinto que às vezes, alguns dias depois, eu volto com outra cabeça. Quando Sim, tinha companhia, aí era muito difícil porque tinha que ter a disciplina, né? Então, a disciplina de ter o que ensaiar. sim, E também quando eu tinha. Porque agora no universo que eu tô, também depois da pandemia, a gente está reengrenando e eu tô mergulhada mais nessa vida acadêmica, que exige muita pesquisa também de produção textual e tal. sim, Mas sim. quando eu estava mais focada na minha carreira artística, aí disciplina. Às vezes eu ficava no estúdio as 3 horas de ensaio que eu tinha. Se eu ensaiava 1 hora, 1 hora e meia, eu ficava lá até o final lendo um livro, ficava Sim. lá, sabe, às vezes assistindo coisas, escrevendo coisas. E às vezes, para minha surpresa, nos últimos 15 minutos alguma coisa acontecia. Ah, que legal. É a experimentação desinteressada, né? É, Você tá leve, aí a coisa vem, né? é. E aí, mais uma que eu também sempre faço, assim, o que você diria para um jovem artista que está, sei lá, quer ir para performance, por exemplo? Quem, que caminho essa pessoa poderia fazer? Claro que assim, cada um vai fazer o seu Vai estudar na caminho, não Belas tem Artes. atalho, não tem atalho, entendeu? A gente sabe que não tem atalho, não tem bola de cristal, mas tipo assim, cara, para um jovem artista que específico gostaria de, sei lá, pesquisar ou fazer performance, né? Hoje tem muito mais possibilidade, né? Até de Hoje apresentar, tem. antes não tinha quase nada, hoje tem um monte de festival. Mas o que você diria para um jovem artista? Ou uma dica de livro, ó, tem que ler isso aqui, sei lá. Hum. Olha, eu não sei, a minha formação é muito intimamente ligada ao universo acadêmico. Eu fui Sim, para. E eu gosto de estudar. sim, Então, eu acho que a performance nas artes visuais ela tem uma ligação com o universo acadêmico também sim. bastante Muita forte, assim. pesquisa, muita pesquisa, É, sim. não só pesquisa, a gente vai vendo, assim, vários artistas americanos, eles davam aula nas universidades, né? O Kepler era professor de um lugar, o outro era professor de outro lugar, Ana Mendieta. Então, assim, tem esse, esse lugar de criar o trabalho sempre de maneira muito antenada com o conceito, né? Com o conceito do que estava criando. Então, eu acho que estudar é bacana, se tiver a oportunidade, né, de fazer um curso, se puder fazer uma faculdade, melhor ainda. Se puder participar de grupos de estudo, melhor ainda, muito, muito bom. Eu sinto que o lugar do artista solitário, primeiro que é muito sofrido e depois que eu não sei se cabe no universo da performance, né? Então, acho que a pessoa precisa
assistir muita coisa, se engajar no meio, ver o que está sendo produzido, também para não se tornar, às vezes, um artista rancoroso, sabe? Porque isso também é muito arriscado nossa, eu vivi isso muitas vezes. Você manda projeto, não é aceito. Aí também, se você está no meio, se você conhece as pessoas, você meio que entende quais são, ah, né, as pautas do momento. Às vezes o seu trabalho não tem a ver com a pauta do momento. Então não é que o seu trabalho seja ruim, seja bom, é porque não faz parte daquele momento, daquela pauta, né? Sim, maravilhoso você trazer isso, porque às vezes eu tenho comentado isso, sabe? Assim, cara, ok, o trabalho é lindo, né? Mas tem uma pauta, e não é que é fechado, entendeu? E aí, interessante você falar isso, porque assim, gente, quem está mais próximo da Juliana sabe a quantidade de editais que ela entrou, mas a gente não sabe os que ela não entrou. Então, é muito bacana Mas saber isso, que eu a acho que gente o meu vai trabalho aprendendo, a gente vai é, aprendendo, né? E quando começa a receber os sims, você fala, ok, agora eu estou num fluxo aqui. Mas não é uma coisa que vem de mão beijada, né? As não. pessoas acham que é fácil, entendeu? Mas o Não meu é. trabalho saiu de pauta. Eu tenho o reconhecimento. Eu acho que, assim, hoje em dia as pautas identitárias, as pautas políticas estão é, no, no, na frente. Assim, essa que é a pauta, digamos. Sim, Ju, mas olha, eu acho também tem uma coisa que, assim, você construiu aí um jeitão, sabe, de fazer. Tem, assim, então, quando é a Ju, assim, não importa tanto a pauta, tem a pauta da Juliana. Eu acho que isso foi uma coisa que você conquistou, sabe, Ju? Então, assim, sim, se vocês fizerem um espetáculo, amanhã vai ter uma galera que vai ver, e vai ter um boca a boca, e vai ter mais gente, porque, assim, a gente também não pode ficar só nesse lugar da pauta. Poxa, tá bom, então a pauta agora é identidade, ou né, os grupos dissidentes, e aí a gente vai parando de fazer a nossa produção não. Né? Então, eu acho que também tem essa coisa assim de como que eu me posiciono dentro desse cenário, ok? Eu sei que tem as pautas, mas ainda assim, né, tem esse lugar da minha produção, né? Porque senão a gente cai nesse lugar de novo, né? Sei lá, de um certo rancor, né? De um certo rancor, tipo, cara, onde é que onde cabe a minha produção? E aí eu acho que Às assim, vezes tem que diminuir o tamanho da produção. vamos pensar assim, tem as pautas que estão na modinha, né, ou na moda, que são, não na modinha no sentido ruim, mas assim, são as grandes pautas, vamos pensar assim, os grandes temas, né, hoje estão aí, a gente tem que olhar para esses temas, mas tem aqueles outros temas, né, por exemplo, isso que você traz, né, puxa, é um corpo de mulher com quase 40 e poucos anos, 50, como é que eu me porto nesse corpo, né, eu tenho pensado muito nisso, sabe, Ju? Como é que é esse corpo, né, que aqui está envelhecendo, assim, como é que eu me porto, quais são os movimentos, o que, que esperam desse corpo de mulher, porque não é só o corpo jovem, não é só aquele corpo que está experimentando as grandes pautas, né? Tem a pauta de várias esferas, né? E aí, às vezes, a gente fica com uma certa timidez de trazer isso, né? E quer ver um dado interessante? Em 2045, se eu não me engano, mais ou menos por essa data, a mesma população de jovem vai ter população de velhinhos. A gente vai estar igual. E ninguém está olhando para isso. Isso é uma pauta que começa hoje. E ninguém está olhando. Ninguém está olhando, ninguém está pensando. Não tem política pública para isso, não tem nada. E aí, assim, somos nós daqui a pouco, né? E é uma pauta que também precisa estar sendo vista, né? Não é só o jovem, não é só o que está sendo excluído, dissidente, é uma população que também está envelhecendo. E a gente está exatamente naquele lugar, né? A gente está ali ainda com a galera jovem, mas já estamos indo para um outro lugar. E é um corpo também de mulher que está pensando nas questões de mulher. Então, sim, eu acredito que tem sim uma pauta para a gente, sabe? No sentido de trazer e abordar essas questões, né? Pontuar isso de uma perspectiva das nossas sensórias memórias, das nossas texturas e frequências, né? E partilhar isso com os outros, né? E promover essa experiência, né? Do que é pensar isso, emocionar a pessoa, né? Que vai se identificar, que isso também é uma pauta, entendeu? Não é a pauta que está na primeira página ali do jornal, mas é uma pauta, né? E eu acho que a gente não pode abrir mão dela, sabe? É uma coisa para a gente pensar com carinho, sem cair na pieguice, né? Que aí eu concordo totalmente com o Gustavo, sabe?
do perigo de cair na pieguice na hora de trazer uma pauta dessa, né? Mas a gente é inteligente o suficiente para não cair nessa cilada da vítima, né? Na cilada da vítima, ai, tadinha de mim, né? É. Não, né? Então, eu acho que tem assim, eu tenho percebido isso, assim, de mulheres artistas que estão fazendo algumas coisas incríveis. Ainda está meio assim, sabe? E aí, você falou brincando, essa coisa da bruxaria, né? De, vou juntar a Pina e a Lígia. Cara, tá rolando umas coisas assim, sabe? De conexão com, sei lá, né, ancestral, com percepções outras, né? E essa coisa meio de uma, eu não gosto de falar de sororidade, mas uma coisa assim das mulheres, assim, essas forças que as mulheres têm quando se apoiam mutuamente para tratar de diversos assuntos, né? Não só do corpo que está envelhecendo, mas da família, dos filhos, né? Da condição política, da condição de violência desse corpo, né? Então, assim, quando a gente começa a destrinçar, são pautas que são de hoje, né? Só não está com aquele, né, o holofote super grande, mas assim, tá, e é uma grande parcela da população que está vivendo isso, e a gente precisa olhar para esses temas também, sabe? E não ficar nessa pauta, né? E aí a gente cria o nosso circuito. Faz trabalhos A gente cria o nosso... menores. cria o nosso circuito, né? E É. tem público, né? Querendo ver isso, né? Querendo ver isso. Então, para a gente pensar um pouco nessas pautas, sabe? Essas outras pautas, né? Todas elas são importantes, né? Eu acho Pra gente também. Porque senão a e gente aí tem esquece, né? pautas no mercado, né? Porque assim, tem a pauta que está aí bombando no mercado, que estão olhando, mas tem todas as outras pautas, né? Que vamos pensar assuntos, não gosto de falar pauta, mas desses assuntos que nos atravessam, né? Como mulheres, como artistas, como, sei lá, criadoras, né? Co-criadoras, né? E eu acho muito bacana poder ter essa possibilidade de criar, né, um circuito para isso. Estou percebendo que está vindo forte, assim, um circuito de mulheres artistas trazendo esses temas, assim, bem bacana. E não é aquele revival dos anos 60, sabe? Mulheres com bandeira, né? Não, é um outro tipo, assim, é mais sutil e mais posicionado, assim, é bem bonito, bem bonito. Estou Quero sentindo vindo fazer forte. parte, então, hein? Me Tá bo- junto. Me bota nesse circuito aí. Vamos pôr, né? Tô chegando nelas, assim. Vai meio tímido, assim, mas as conexões estão começando a acontecer. E uns trabalhos muito bonitos, assim, bem potentes, assim, sabe? Que meio... Bem legal, bem legal. Eu quero agradecer você um montão, Eu que tá? agradeço, Saudade de Kátia. conversar com você, mulher. Obrigado. Todo mundo aqui. Tchau, gente.